Não, quer ver um exemplo rápido? A gente falou de Síria. Síria, desde Hafez al-Assad até agora com Bashar al-Assad, sempre foi um país amigo da Rússia. Era um representante da Rússia no Oriente Médio. Então, o que acontece nesse detalhe? Os Estados Unidos, para tentar derrubar o Bashar al-Assad, o que eles fizeram? Várias coisas. Tentando achar uma solução para não ter que entrar lá com soldados americanos e gerar um grande problema de soberania, opinião pública internacional, Tribunal Penal Internacional. O que eles fizeram? Eles bancaram grupos terroristas, como a Irmandade Muçulmana. Então, vários grupos terroristas, até o ISIS tem uma influência dos Estados Unidos, tem um patrocínio. Os Estados Unidos já criaram grupos terroristas, até o Hamas tem uma certa influência americana, porque o Hamas ele surge para fazer uma disputa com a Organização da Libertação da Palestina, OLP, que era do Yasser Arafat. Porque o Yasser Arafat, ele era um cara, ele não era religioso, ele tinha uma proposta política. E aí eles criam um movimento altamente religioso para dizer que o cara era um infiel, para brigar entre eles mesmo, entendeu? Então, cara, a história é muito louca quando você entende essas malandragens aí do joguinho. E o que mais tem é malandragem aí no joguinho. Ó, vamos ver aqui o que o Patriots está mandando pra gente aqui. Lembrando, família, que se tu quiser participar aí, inclusive... Porra, tem mensagem pra caralho. Usa o Live Pix aqui, tem o link na QR Code, na descrição. E já se aproveita e se inscreve e dá o like aí no vídeo. Dá o like, importante dar o like. Ó. Patriots mandou R$20. Opa, boa, Daniel, meu irmão fantástico, como tu aprende as coisas. Gostaria de aprender contigo. Forma de leitura ou didática aprendizado, quantidade massiva leitura. Tô na Arca, já entrei agora. Então já tá no caminho certo. Meu irmão entrou dentro da Arca, tem vários cursos. Tem o curso Relocação Estratégica, são 9 aulas. Mas tem o curso A Jornada do Leitor. Então, além de ter o meu livro, se ele já está na Arca, tem 7 aulas sobre como se tornar um leitor, eu contando essa minha história. É legal pra caramba que eu trago muita referência de filosofia, muita referência de teologia, é legal, é muito interessante. Então, se você está na Arca, assiste as 7 aulas do curso A Jornada do Leitor, como se tornar um leitor estratégico, que inicialmente era o desafio leitura estratégica. Tá, vamos lá. O Anônimo mandou aqui, ó. Anônimo mandou R$20. Boa noite, Flow e Daniel. Daniel, você poderia explicar a relação do novo mapa do Oriente Médio com as 10 regiões traçadas no Clube de Roma, citadas no livro Behold a Pale Horse? Esse livro é punk, hein? Por quê? Esse livro é um livro mal feito, né? Porque poderia Gigantesco. poderia ser um livro normal, o livro é desse tamanho, mano. E tem uma capinha fuleira da cebola, mas o conteúdo é muito interessante. Então, mas precisava ser desse tamanho todo? Não precisava, cara. Tá. Então é um livro mal escrito mesmo. Mal fabricado. Acho que o conteúdo é bom, mas a parte da produção da produção editorial foi ruim. Entendi, tá bom. Né? E, cara, quando eu estava falando daquela apresentação do Benjamin Netanyahu na ONU, ele mostrou um mapa escrito The New Middle East Map, o novo mapa do Oriente Médio. Quando ele mostrou, ele até pegou uma caneta e puxou uma linha, saindo lá do Oriente Médio, indo até a Europa, passando por Israel. E ele falou, esse vai ser o nosso novo corredor econômico, que é o India, Middle East e Europe Economic Corridor, que é o IMEC. Só que nesse mapa do Oriente Médio tinha todas as regiões, todos os países. E é fácil de achar porque tá no YouTube, tem foto dele segurando. Famoso. A galera pró-Palestina ficou irada quando eles viram o mapa, porque nesse mapa, lembrando que ele está apresentando dia 22 de setembro de 2023, um pouco antes do 7 de outubro de 2023, nesse mapa não tinha as regiões palestinas. Não tinha a faixa de Gaza e não tinha Cisjordânia. Só tinha Israel. E aí os caras, cadê Israel? Cadê Israel? Cadê Israel? Não, isso aqui é o novo mapa, o novo mapa. Quando ele mostrou aquele mapa, eu falei, meu irmão, não eu, né? Todo mundo começou. Será que o plano do novo mapa do Oriente Médio é acabar com a faixa de Gaza? Será que é acabar com a Cisjordânia? E é por isso que quando acontece o 7 de outubro, eu falei, eles vão usar isso como pretexto para acabar com... Existe alguma chance desses ataques aí que o Hamas... Eu já sei que você vai perguntar e existem várias provas. Provas? De que foi o Sambari, teve Sambari. Que teve ali uma certa negligência. Cara, esse assunto é altamente polêmico, né? E tem que ser tratado com sabedoria para eu não me comprometer também, que quem tem medo, né? É verdade. E a gente sabe como é que é o jogo. Então, assim, vou citar referências, né? Vou botar na conta dos outros, né? Que é porque muito eles melhor, que falaram. Né? Muito melhor.
existe um israelense, jornalista investigativo, chamado Shai Doron. Shai, S-H-A-I, não é Shai de vergonha não, né? Doron é D-O-R-O-N, tá? Shai Doron. Esse cara tem pouca presença nas redes sociais. Ele concedeu uma entrevista para um cara altamente louco chamado David Icke, que é o David Icke é xarope total. Ele fala que a família real britânica são lagartos, né, reptilianos. Tô ligado a essa então, história. Então, assim, isso aí é sessão de descarrego plena, né? Então, aqui a gente partiu de uma conversa normal para uma conversa altamente esquizofrênica. Então, nessa entrevista que aconteceu logo depois do dia 7 de outubro, ele citou um cara que esse é até mais fácil de achar, que é Rafael Rayon. Esse aqui é o Shai Doron? Shai Doron, é esse maluco aí. Tá, tem pouca, assim, é difícil mesmo informação sobre ele É aqui. muito, cara, é muito difícil. Mas se você procurar o Rafael Rayon, é Rafael com PH, H-A-Y-O-N. É diferente porque em hebraico Rayon é hoje, né? Só que Yom é com M. Aí você acha que o nome do cara Rafael Rayon é com M, mas é com N. Rafael Rayon é o nome dele. Esse cara, ele tinha autorização do governo, do Ministério de Comunicação israelense. Pesquisando o nome Achou dele, aí? olha a matéria que eu encontro aqui, ó. Defesa de Israel falhou em 3 níveis durante a invasão, avalia especialista. Veja quais. O nome dele deve aparecer no meio da parada. Com certeza aparece aqui. Pô, ó, sensacional o Igor fazia assim, que eu já solto uma parada que ela fala, Daniel inventou isso, aí tu já Tá manda. ali, ó. Né? Tá ali, ó. E não é revista curupira.com.br, Não, é exame. Não é. Né? Pode ser até um exame de próstata aí, dependendo da tua fase da tua vida aí. Então, cara, o Rafael Rayon, ele espionava o Hamas com autorização do governo de Israel. Aí, sabe o que acontece? É esse maluco mesmo aí. Mas se você botar, cara, Rafael Rayon... Vamos ver aqui se aparece a cara dele. Eu acho que é esse maluco aí. Tem que tomar cuidado para não mostrar um brasileiro com nome parecido. Cara, se você botar Hamas ou 7 de outubro, e bota em inglês, né? October 7 vai aparecer. Tá. Eu vou contar a história dele que depois vocês pesquisem aí. Eu tenho isso tudo documentado lá nos meus vídeos, né? Que eu boto os links de tudo. Um pouco antes do 11 de setembro, não. Do 7 de outubro. O equipamento dele de espionagem, ele era um cidadão civil, mas que espionava por conta própria com a autorização do governo. O equipamento dele foi confiscado. E aí ele falou, por que vocês estão confiscando? Ele falou, não é mais para você ficar espionando. Aí ele falou, então tá bom. E o que aconteceu? Antes desse confisco, e eu pulei uma informação, ele começou a falar, o Hamas vai atacar a gente. Eles estão prestes a atacar a gente. Eles estão treinando já, há muito tempo. Eu estou ouvindo eles conversando sobre isso. Eles vão atacar, deve ser no sul, perto da fronteira com a faixa de Gaza. Os caras confiscaram o material dele. Ele falou, mas por que eles estão fazendo isso? Não, você está fora da jogada. Aí acontece 7 de outubro. Aí eles devolvem o material para ele e falam, ajuda a gente. Ele falou, não, agora não adianta mais. Agora já foi. Eu avisei, vocês não fizeram. Hoje a gente já tem informação que o Netanyahu tinha sido avisado. A gente já tem informação de 2 professores de universidades americanas, que de cabeça eu não vou lembrar, eles analisaram e viram que no dia 3 de outubro e no dia 5 de outubro houve várias movimentações na Bolsa de Israel, eles fazendo opções de venda, opções de compra, put, não sei o quê, em várias empresas, e ganharam milhões com essa parada. Ou seja, uma galera já tinha insider information, informação interna, e já sabia. Então, a maior galera já sabia que ia rolar alguma coisa. E aí a teoria que o Shai Doron falou foi que eles precisavam de uma justificativa para poder pacificar a faixa de Gaza e teriam deixado, de certa forma, aquilo acontecer. Que tipo de informação ele cita? Ele fala, cara, aquela fronteira da faixa de Gaza é a fronteira mais vigiada do planeta Terra. Tem até tem uma arma automática lá, que se passar um gato, ela mete bala no gato, meu irmão. Se passar um porco ali, fuzila o porco, chamada... Em hebraico eu não me lembro como é que tá, mas em inglês é see, shoot. Viu, atirou. A tradução do hebraico para português é isso. É uma arma de inteligência artificial lá, ele identificou, atirou, meu irmão. E ele já avisa, crianças e pessoas, não cheguem perto da cerca. Se chegar vai tomar um balaço aí, a culpa não é nossa, porque eu avisei. Então, esse sistema da cerca mais protegida do planeta, ele falou, cara, os caras entraram ali de manhã, né, cedo, a rave lá tava virando, né, amanhecendo o dia. Os caras ficaram de 4 a 6 horas
esperando ajuda. A ajuda chegou 6 horas depois, talvez até 8 horas depois. Ele falou, isso não existe, cara, porque a gente sabe em tempo real o que está acontecendo. E não é como se demorasse muito tempo para se deslocar de qualquer lugar em Israel para lá, né? Pô, cara, a cerca mais protegida ali de todos os tempos. Então ele falou, eu acho que teve um stand down, que é deixa rolar pra gente ter uma justificativa. Assim como o Patrick Bet-David, que é o iraniano, tá achando que eles estão deixando de propósito o Iron Dome ficar meio bobinho para explodir umas paradas e falar, Estados Unidos, socorro, vem nos ajudar. Entendeu? Uhum. Então, assim, tem 1 trilhão de mais argumentações disso, tá? Se você pegar o Jerusalem Post, Haaretz, Times of Israel, todos esses jornais de Israel, eles vão fazer estudos aprofundados sobre esses dados de... Jornais de Israel. De Israel, israelense. É claro que são jornais... É importante a gente botar o viés ideológico nesse caso. Uhum. São jornais que odeiam o Benjamin Netanyahu, né? Então ele vai dizer, isso é a intriga da oposição. Vamos olhar os dados, né? São jornais que tendem a ser progressistas. Ele é vinculado ao Likud, que é o Partido Conservador Israelense. Então a galera já odeia ele, tá procurando defeito. Ok, beleza, mas isso não invalida a informação, né? Mas é bom a gente olhar. Eu costumo dizer que sabe quando o carro fica puxando para um lado, que precisa fazer alinhamento? Às vezes ele puxa para a direita, às vezes ele puxa para a esquerda. Mas dá para dirigir assim, é só você dirige com o volante torto, né? Coisa horrorosa. Dá para você resolver esse viés ideológico da direita e da esquerda, só tu dar uma dirigida ali mesmo. Sim, pô. Né? Se a gente já vai com essa, inclusive, isso é um bom jeito de... É um bom jeito. Assim, já tô informado. Tá bom, isso aqui é mais enviesado pra cá. Deixa eu ver o que eles estão falando. Deixa eu ver o que os outros estão falando. Vamos cruzar informações e tal. Você sabe que sempre vai dar uma exageradazinha pra um lado, né? Vai falar... tenta chegar no que realmente aconteceu. Aí você consegue andar reto se você vira o volante, né? Então é uma opção. Cara, tem uma série de informações assim que mostram que poderia ter sido evitado porque a informação estava circulando. Outra informação, eles tinham fotos dos treinamentos que o Hamas estava fazendo, porque o Hamas construiu simulações dos kibbutzim, que é o plural de kibbutz, é kibbutzim. Para falar certo, para o cara falar, diz que estudou hebraico, falou errado, dos kibbutz, dos kibbutzim. As cidadezinhas que eles iam atacar, eles fizeram réplicas para treinar onde que eles iam entrar, dar tiro na porta, arrombar. Tinha as réplicas e os caras treinando, coisa de 1 ano e meio antes. E os satélites estavam pegando tudo, os drones estavam filmando. Então tem uma série de dados assim que dá uma preocupação. Aí os caras falam, pô, mas nego ia deixar acontecer uma parada dessa? Assim, vamos usar um exemplo 50% histórico e 50% ficcional, que é aquele filme Jogo da Imitação, que é com o Benedict Cumberbatch, né, que conta a história sensacional do Alan Turing, né, que criou a máquina de Turing, que virou o computador. Inclusive, Alan Turing não inventou sozinho o computador. Antes dele veio um cara com um sobrenome legal chamado Alonzo Church, né, que por acaso era evangélico, presbiteriano, né, e o Alonzo Church foi o professor de Alan Turing, e Alonzo Church criou um negócio chamado cálculo lambda, e foi em cima do cálculo lambda que Alan Turing criou a máquina de Turing, tá? Então, para quem acha que isso é filosofia pura, filosofia analítica, lógica. Para quem acha que filosofia não serve para nada, o computador foi criado embaixo sobre um conceito filosófico, que é o cálculo lambda. E para quem acha que cristão também é idiota e não contribui com nada, né? Só tem computador, celular, smartphone aí por causa de um cristão. Tem uma porrada de Nobel que é cristão. Claro, pô. No livro A Ciência... Tem um livro que é uma pergunta, né? A Ciência Pode Explicar Tudo, que é do professor John Lennox, que ele é professor emérito de Oxford, e ele explica isso. Para quem acha que quanto mais você estuda, mais ateu você fica, e isso é automático, 80% dos vencedores do Nobel creem em Deus. Só para começar quebrando essa ideia. Então, cara, nessa história, aí é o filme contando a história do Alan Turing, mas tem um fundo de verdade. O que eles estão fazendo? Eles estão tentando quebrar a codificação, a criptografia da máquina alemã Enigma, que é a máquina de criptografia. E aí o cara reúne os maiores gênios da época, o próprio Alan Turing, linguistas, matemáticos, pessoal da lógica, filósofo, vem todo mundo. E aí, de repente, eles conseguem quebrar a criptografia. E eles, cara, agora a gente consegue ler todas as mensagens. Aí eles ficam desesperados, vamos começar a ler o que eles estão falando. Descobrimos, eles vão atacar um navio tal, um navio nosso ali, lá no Oceano Atlântico. Vamos avisar os caras para sair de lá. Na hora que eles forem avisar, o Alan Turing segura a mão do cara e fala, a gente não vai poder avisar, cara. Aí ele falou, mas por quê? Aí vem a ficção. O cara, meu irmão tá nesse navio. Eu preciso avisar. Nem um WhatsAppzinho. WhatsApp 1943 é difícil, né? Aí o cara, não pode avisar, mas por quê? Se esses navios saírem de lá,
eles vão saber que a gente quebrou. E aí eles vão mudar a criptografia, a gente vai perder a guerra por causa disso. Então o que eles pensaram? Pô, vou ter que sacrificar 200 para salvar 20 milhões. Às vezes isso acontece na guerra, cara. Né?